Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Cléo Costa, professora de língua portuguesa. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo a pedido de alguns amigos e colegas, ok? Vou tratar aqui, vou dar umas pinceladas sobre produção textual, né? Como escrever um texto, tudo bem? Bom, eu gostaria, né, de iniciar falando o seguinte: quando você se propõe a escrever um texto, quando você se propõe a produzir um texto, a primeira coisa que tem que vir à tua cabeça é o seguinte: sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou escrever e mais, para quem eu vou escrever esse texto. Esse direcionamento de público é muito importante no momento da tua escrita. Porque a depender do seu público-alvo, você vai fazer modificações aí na sua maneira de escrever, ok? A sua propriedade vocabular, né, tem que ser voltada para aquele público-alvo, né? Eu não posso escrever de modo rebuscado, não é? Cheio de pompas, se eu estou escrevendo para o público de modo geral. Eu não posso escrever utilizando termos técnicos, vocábulos técnicos, se o meu público não é esse. Se eu estou escrevendo, se eu estou produzindo um texto para o público de modo geral, é necessário que eu escreva de modo simples, ou seja, de maneira clara e objetiva. Ok? Muitos gostam de rebuscar sua linguagem para mostrar que sabe escrever, que tem conhecimento de fato. Muitos têm, outros pensam que têm e acabam trocando os pés pelas mãos e a mensagem que ele queria passar não chega, não é? Onde deveria chegar, ok? Então, o princípio básico de uma produção textual, princípio fundamental de uma produção textual: seja sempre claro e objetivo. A sua mensagem tem que chegar a quem está lendo de forma clara e objetiva. As pessoas precisam compreender o que você está escrevendo. Na oralidade é a mesma coisa. Você tem que falar de modo simples, de modo claro, objetivo, porque as pessoas precisam te entender, as pessoas precisam compreender a mensagem que você está passando. Não é verdade? Sim. Porque a principal função da linguagem é a comunicação. É estabelecer essa relação de sentido entre quem está dizendo, o que está sendo dito e para quem está sendo dito. Essa mensagem tem que chegar no seu público de modo claro e objetivo. As pessoas precisam compreender o que está sendo dito, não é? Então, iniciamos, pois, dessa maneira. O que você vai dizer? E para quem você vai dizer? E não se esqueça, o que você tem para dizer, diga de forma clara e objetiva, porque quem está lendo o seu texto vai compreender a mensagem. E assim você vai estar cumprindo a função principal da linguagem, que é esse estabelecimento de sentido, não é? É conseguir fazer com que sua mensagem seja compreendida para quem está lendo, para quem está te ouvindo, e assim por diante. Bom, dito isso, né? Falando já
que não fique rebuscando muito a sua linguagem. Use linguagem simples, né? O bom escritor é aquele que escreve de modo simples, que a sua mensagem é clara e objetiva e chega onde tem que chegar. É compreendida por quem está lendo ou por quem está te ouvindo. Ok? Continuando, vamos falar o seguinte. Você está frente, né, aquela papel em branco da sua produção textual, da sua redação de Enem, da sua redação de concurso. Você espera, a sua expectativa é muito grande para você conseguir, não é, uma boa nota de redação no Enem, para você conseguir uma boa nota na sua produção textual do seu concurso público, aquele concurso que você quer, né, passar e muito bem colocado para você ser chamado, né, não ficar lá naquela lista de espera, né, e talvez nem ser chamado porque você não foi bem na sua produção textual. Não, ao contrário, você quer muito que seu texto seja compreendido e que seu texto seja bem avaliado. Está bem? É isso que você quer. Então evite, além de não rebuscar a sua linguagem, além de falar de maneira clara e objetiva, por favor, evite os clichês, né? Isso empobrece o teu texto. Isso indica que você tem uma pobreza vocabular grande, né? Quando você traz para dentro do teu texto clichês, isso desfavorece o teu texto. Então, evite frases feitas, aquelas frases clichês feitas, evite. Fuja delas, ok? As locuções verbais excessivas e desnecessárias, né? Ah, vou mandar os documentos pelo e-mail. Não, né? Utilize aí o verbo conjugado corretamente, sem utilizar as locuções verbais. Enviarei os documentos pelo e-mail, né? E isso faz diferença. Isso faz diferença, tá? Isso faz diferença no teu texto. Gírias, né? Muitos alunos, né? Eu leciono geralmente para alunos de 6º a 9º ano e ensino médio. E eles, assim, têm bastante dificuldade de entender, né, o que é norma padrão. Por mais que nós falemos sempre em sala de aula, mas eles sempre colocam, né, ali no meio do texto as gírias. E isso, de verdade, empobrece muito o texto, né? Mais uma vez vou dizer, indica pobreza de vocabulário, certo? Indica pobreza de vocabulário. Isso vai me dizer, enquanto professora de língua portuguesa, que esse aluno não é um bom leitor. Esse aluno, ele não tem contato com a leitura. Porque quem lê muito, quem lê sempre, ele amplia o seu vocabulário, né? Aluno que lê um livro atrás do outro, independente se o professor pediu para ler ou não, ele está sempre lendo, ele é um aluno diferenciado. Ele é diferenciado na fala, porque quando ele fala, ele tem palavras, tem vocabulários diferentes para dizer, não fica engasgando para falar, sabe? É uma riqueza vocabulária enorme. Quando esse aluno que gosta muito de ler, que é um leitor assíduo, ele escreve, eu reconheço um aluno leitor quando ele escreve, porque ele é diferenciado. O texto dele tem riqueza de vocabulários, né? E eu não estou dizendo aqui que são palavras, que são vocabulários rebuscados, que eu já falei que escrever bem não é escrever palavras difíceis, mas ter em seu leque de vocabulário ali várias palavras, né? Aí, lá nas séries iniciais, os professores ensinam lá os sinônimos, antônimos e tal. Ou seja, saber que existem outras palavras na língua portuguesa que não necessariamente são palavras difíceis, são apenas outras palavras que significam as mesmas coisas,
e que eu posso substituir ali, para não ficar aquela coisa repetitiva, né? Enfim. Então é isso. Aluno leitor, aluno que é bom leitor é aluno que é bom escritor, né? Se você não gosta de ler, comece, né, a se habituar à leitura, que isso vai te desenvolver muito, 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 não só na questão da oralidade, mas também na escrita. Comece agora. Eu costumo dizer para meus alunos assim: você disse que não gosta de ler, mas é como eu sempre digo. Muitas pessoas não gostam de ir à academia, mas às vezes chega um momento que ela precisa ir para a academia por questão de saúde, entre outros. E vai a primeira semana se arrastando, não querendo ir, mas vai, porque precisa, é questão de saúde. Vai a segunda semana, vai um mês, chega no segundo mês, está forçando ainda porque não gosta, né? Isso acontece também com a caminhada, certo? Eu não gosto de caminhar, vamos caminhar, preciso por conta da saúde, e você vai se arrastando para aquilo que você não gosta, mas você vai. Se você persistir com 3, 4 meses na insistência, você começa a mudar, né? O pensamento. Nossa, não vivo mais sem caminhada. Não vivo mais sem ir para academia. Meu Deus do céu, eu preciso. Nossa, é domingo, eu preciso caminhar. É desse jeito. A leitura é do mesmo modo. Tudo é questão de prática, tudo é questão de insistência. Insista na leitura. Mas eu digo para os meus alunos, poxa, não pegue um livro. Às vezes o aluno pega um livro qualquer, não gosta do assunto, não vai desenvolver mesmo a leitura. No início que você está limitado em relação à leitura, você precisa escolher assuntos que é do teu interesse. E você tem que forçar essa leitura, forçar, como na academia, como na caminhada, forçar, persistir. Porque depois de um tempo, você forçando a leitura, você vai ver, você não vai parar de ler, você vai estar lendo tudo. Você vai querer adquirir conhecimento. Leitura é vida, gente. Mas é como tudo, né? Quando de início eu não gosto, eu preciso forçar, eu preciso insistir. E é só quem insiste, e é só quem não desiste que atinge o objetivo, que atinge o sucesso. Isso vale para a leitura, isso vale para a academia, para a caminhada, isso vale para os concursos públicos, isso vale para o Enem, isso vale para tudo na vida. A insistência, você não desistir de algo que você quer, é o que vai te fazer vitorioso ou vitoriosa, tudo bem? Então é isso. Leia bastante. Por que eu comecei a falar da leitura? Né? Fiz uma pequena digressão aqui, mas é tudo conhecimento e faz parte. Vocês precisam saber. Porque o aluno que não lê, ele fica pobre de vocabulário. Aí ele utiliza os jargões, os clichês, as gírias. Ele fala sempre a mesma coisa, aquela repetição danada, aquele texto truncado, enfim. Então, é isso. Leitura vai expandir, né, o seu vocabulário, os seus conhecimentos a respeito de vários assuntos, porque é por meio da leitura que você adquire tantos conhecimentos, enfim. Então, leia, porque todo bom leitor é um bom escritor. Não gosto não sei escrever, não tenho ideia. Poxa, você gosta de ler? Tá aí a primeira pergunta. Eu não sei escrever. Não é que você não sabe, você não lê. Você não desenvolveu a habilidade da leitura, portanto, você tem dificuldade na habilidade da escrita. É simples assim. Então, quer escrever bem? Já tô tentando escrever. Continua tentando, mas se você não se voltar para a leitura, não vai adiantar muito você ficar só ali na técnica de redação. Eu tenho técnica. Querida, só técnica sem conhecimento não vale nada, tudo bem? Não vale nada. Tem que ter a técnica e tem que ter o conhecimento. E só a leitura que traz esse conhecimento, tá? Eu tenho a técnica, mas eu não sei falar sobre o assunto. O que adiantou a técnica se eu não sei falar sobre? Então, é por meio da leitura que você vai atingir isso aí, ok? Outra coisa, e não vou falar, né, que quando você está escrevendo, eu costumo dizer assim para os meus alunos, na oralidade, quando você está falando, a oralidade nos permite, né, alguns erros, vamos dizer assim, certo?
Mas a escrita não. A escrita não permite erros. Você precisa saber. Você não pode... Alguns erros que você comete quando fala, você não pode cometer quando você escreve. Então, o cuidado é redobrado, certo? Então, é isso. Em relação à produção textual, algumas palavras... Bom, eu poderia... Vou falar brevemente sobre essa questão de denotação e conotação. Também na produção de texto, né, alguns alunos utilizam bastante as palavras no seu sentido conotativo, né? O sentido conotativo, como eu acredito que vocês saibam, é as palavras no sentido figurado, né? Aquele novo sentido que a gente dá para palavras já existentes, né? E por outro lado, palavras no sentido denotativo são aquelas palavras em sentido real, literal, palavras dicionarizadas que nós costumamos falar, né? Então, na sua produção textual, você não pode utilizar as palavras no sentido conotativo. Tô escrevendo lá minha produção para o concurso, né? Minha redação do Enem. Aí eu vou lá utilizar as palavras no sentido conotativo. Não, tá bom? Não faça isso. Escreva no sentido denotativo. Escreva no sentido real, no sentido literal. Entendido? É isso. Bom, a questão de repetição de palavras e conectivos, né? Por exemplo, eu vou ler uma frase aqui para vocês observarem. Maria não veio. A Maria estava doente, né? Repetindo, a Maria, enfim. Você tem que saber utilizar os conectivos, os conectores, né? Na sua produção textual. Como que você diria essa frase? Maria não veio, pois estava doente. Pois estava doente, né? São detalhes, são coisas pequenas, mas que vão fazer o seu texto ficar com um aspecto, né, bem melhor se você se atentar para esses detalhes e não cometer esses erros, ok? Como eu disse, palavras rebuscadas de jeito nenhum, né, que entra nas palavras difíceis ou palavras pouco conhecidas, quase ninguém conhece essas palavras. As palavras existem, mas quase ninguém conhece seu significado. Por que eu vou colocar no meu texto? Por que eu vou colocar na minha produção textual? Isso é questão de bom senso e questão de, poxa, que eu aprendi? Que um bom texto é aquele que é claro e objetivo. Simples assim. Então, sigamos, que conseguiremos escrever um texto claro, objetivo, perfeito. Ok? Bom, então é isso. Neste vídeo, né, eu vou falar apenas sobre essas questões. O bom texto, então, ele é escrito de forma clara e objetiva, como eu já disse para vocês. Nós temos que procurar empregar os termos corretos, né? Porque de acordo com o contexto. E, como eu já disse, só para finalizar, não é aconselhável vocês empregarem vocábulos desconhecidos, poucos usados, palavras rebuscadas. Se eu quero mostrar que eu sei escrever bem. Não, não faça isso. Você vai mostrar que você sabe escrever bem se você escrever de maneira clara e objetiva. Se quem estiver lendo o seu texto, se a pessoa que estiver lendo o seu texto, ela estiver entendendo exatamente o que você quis dizer, então você está escrevendo um bom texto. Certo? É isso. Então, quanto mais simples, mais clara e objetiva será a mensagem do seu texto. E assim, todos compreenderão. Na sua redação de Enem, você vai bem. Na sua produção de texto, né? Na sua redação lá do seu concurso público, você irá bem. Tudo bem? Daqui uns dias, quando eu tiver mais um tempo, eu vou gravar um vídeo agora falando um pouco, né? Falando um pouco das técnicas de redação para dissertação, ok? Aguardem. Talvez eu comece a
gravar alguns vídeos sobre língua portuguesa, né, sobre alguns assuntos. Então, inscrevam-se no meu canal, acionem o sininho. Se eu começar mesmo a fazer vídeos, vocês terão a oportunidade de aprender um pouco. Tudo bem? É isso, fiquem bem. Até a próxima.